Então, Colossenses capítulo 2, né? Você já abriu a sua Bíblia aí também? Nós falamos na semana passada que em Cristo Jesus todos os tesouros da sabedoria, do entendimento estão ocultos, né? E a Bíblia diz então que tudo se encerra em Jesus. Se você juntar todos os líderes da história, todos os grandes da história, todos os notáveis da história, nada se compara a Ele. Nós cantamos aqui porque Jesus é o centro de tudo que há, né? E talvez você fale, por que Jesus? Não pode ser nenhum outro, né? Aqui nessa igreja nós não exaltamos a figura do pastor, de ninguém. O nosso protagonista é Jesus Cristo. Nosso pecado foi contra um Deus de eternidade a eternidade, e por amor a você e a mim, Ele ousou pagar esse preço na cruz do Calvário. Então, a minha pergunta é, o que dizer para uma igreja que faz aniversário? 13 anos de existência. Eu estou aqui desde o começo, alguns irmãos nos ajudaram desde o começo, e se foram servir em outras comunidades também, eu fico feliz com as notícias que eu escuto, e outros chegaram, né? Recentemente tivemos uma eleição aqui para diácono. Dos 5 eleitos, 3 são prata da casa, pessoas alcançadas pelo trabalho aqui da igreja. Então eu fico bastante feliz pelo que Deus tem feito aqui. E esse Jesus é maravilhoso, Ele cuida de nós. E nele tudo se encerra, né? Tudo nele, tudo por Ele, por meio dele, para Ele. Então que nós possamos viver para Ele. Então eu queria continuar Colossenses no capítulo 2, hoje, agora, a partir do versículo 6 e 7, que eu falei rápido, né? Então eu queria começar daí e ir com os irmãos até o versículo 15. Diz assim: ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, e com ações de graça, crescendo em ações de graça. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo Deus que tu és, e te pedimos que o Senhor nos ensine e nos instrua essa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu recebi a Jesus pela fé. E a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, eu recebi a Jesus pela fé. Como que deve ser a minha caminhada, se não pela fé? Muitas vezes recebemos a Jesus pela fé e queremos andar através do suor, do nosso esforço. A Bíblia fala o contrário. Você recebeu a Jesus pela fé? Ande pela fé, caminhe pela fé, meu irmão. E mais, nele radicado, radical vem de raiz. A sua raiz precisa estar em Cristo, porque quando vem as tempestades da vida, você sabe para quem você pode correr, você sabe aonde pode estar. Você sabe quem é a tua sombra, porque você tem raiz. E a Bíblia fala de maneira muito importante para nós sermos radicados, termos a nossa raiz em Cristo Jesus. E aí vem, a partir agora do verso 8, que é o trecho de hoje. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. O que dizer para uma igreja que faz 13 anos? Primeira lição que eu gostaria de deixar aqui para você, daqui a pouco a gente continua a leitura. Você recebeu a Jesus pela fé? Caminhe pela fé. Não creia nos seus próprios esforços. Eu sempre digo, você quer saber uma pessoa que você não pode confiar, olhe-se no espelho. Você quer saber em quem você pode confiar, olhe para a cruz, porque muitas vezes você vai se pegar se traindo, ou perguntando a si mesmo diante daquele espelho, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Eu não queria fazer aquilo.
Eu não sei se você já disse isso, eu não queria dizer aquilo, mas disse. Eu nunca falei mal de fulano, mas sempre falei, né? É interessante. A palavra de Deus nos diz para você andar pela fé e pela fé em Jesus. Creia na obra de Cristo. Creia nos preceitos do Senhor Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele ensinou para você. Não acredite em você mesmo. A Bíblia nos fala aí, nós lemos, para nós sermos radicados, edificados em Cristo Jesus. Não seja radical nas suas próprias convicções. Apenas nas convicções do Senhor Jesus. Você pode ter opinião sobre muitas coisas, mas aquilo que vale é aquilo que o Senhor diz. Pedro vai dizer: aquele que fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Aquilo que o Senhor Jesus diz é importante para a sua vida. Ah, mas sabe, pastor, eu não aguento mais essa situação, eu não quero mais, eu acho que não tem mais jeito. Espera aí, a última palavra é de quem? Porque eu lembro uma vez o povo de Israel na frente do mar, foi até a devocional da Márcia aqui, na frente do mar, os egípcios atrás, e aí o povo começa a murmurar com Moisés, porque existia um mar na frente, o mar vermelho não é pequenininho, e aí então o mar, nós vamos morrer afogado ou nós vamos morrer nas mãos dos egípcios? E aí o povo começa a murmurar, e Moisés fala: Senhor, o que eu faço agora? Esse povo só me resta apedrejar. E o que o Senhor diz para Moisés? Diga ao povo que marche, vá em frente. Deus está dizendo: caminhe, PBI, caminhe, vamos em frente. Não se atenha às suas próprias convicções, não olhe para o mar à frente ou para os egípcios atrás. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé, e marche. A última palavra é sempre dele. Quem serviu o bom vinho foi Jesus, não foi o pai da noiva, foi Jesus. E era o melhor, hein? Ao ponto dos sommeliers da época, os mestres-sala, elogiarem o vinho que Jesus serviu. Então quem serve o último vinho, quem dá a última palavra, é sempre Ele. Não confie nas suas próprias convicções, não seja radicais nas suas próprias convicções, mas naquilo que o Senhor Jesus ensina e prescreve na sua palavra. Está escrito, joia, não está? Pense bem. E aí alguns toques para nós aqui. Primeiro, não atualize a palavra de Deus. A palavra de Deus é mais atual do que você imagina. Atenha-se ao que ela diz. Segundo, não atualize os seus mandatos. Não atualize a ordem de Deus. Está aqui, está dito e é para o nosso bem. Deus não mudou. Ai, vai traumatizar. Não vai, acredita, creia. Outro dia eu disse aqui que eu frequentei muito o banheiro da igreja presbiteriana da Vila Mariana. Banheiro feminino, que minha mãe me levava para lá, ó. Naquela época não tinha TDAH, né, como é hoje. Não tinha diagnóstico, mas com certeza eu era. E eu lembro que eu negociava. Se eu me comportar domingo que vem, a senhora me dá presente? Dou. Eu ficava um santo no culto, funcionava que era uma beleza. E no domingo que vem, vou ganhar presente? Não, você já ganhou. Aí eu causava tudo de novo. Criança é assim. Mas eu não sou traumatizado. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia fala: ensina teu filho no caminho que deve andar. Pastor, eu estou apaixonado, estou querendo casar. Escolha bem. Veja como ele trata a mamãe. Veja como ela trata a mamãe e o papai. Sabe por quê? É assim que vai te tratar um dia. É igualzinho. A palavra de Deus está aqui. Não desprezes o ensino da tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe. Está na palavra de Deus. Quantos preceitos tem na Bíblia? Você quer fazer negócio? Leia Provérbios. A Bíblia fala sobre emprego, leia Efésios. Leia Provérbios. A Bíblia fala de relacionamento entre irmãos. Leia 1 João. Leia Romanos 5. A Bíblia fala de igreja,
A Bíblia fala de relacionamento homem e mulher, fala. A Bíblia fala sobre finanças, ou a Bíblia fala sobre equilíbrio financeiro, e como? Está tudo aqui. Agora não, sabe o que é? Nós já estamos em 2025, o negócio passou demais, nós estamos vivendo uma sociedade pós-moderna, pós-cristã, então nós precisamos atualizar tudo que está aqui, né? Porque esse Deus está um pouco atrasado, eu garanto para você que não. Efésios 23 diz que deveras haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança, é aos pés de Jesus. Olha agora, eu escrevi isso aqui, se você estiver bravo comigo, você pode me acertar ali, senão a gente ora depois. Não atualizem as ordens e as leis naturais, e nem as ordens e leis reveladas na Escritura. Deu para entender? Aquilo que existe, existe. Ontem foi Dia Internacional da Mulher, não foi? E eu louvo ao Senhor pelas mulheres. Coloquei um texto lá no grupo de avisos, que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. É a mulher que teme ao Senhor, que se coloca de joelho aos pés de Jesus, essa será louvada. E eu louvo ao Senhor, porque nós temos 2 ministérios 100% voltados às mulheres nessa igreja, mães que oram e mulheres IPBI. Quando a Thaís veio falar, vamos criar um ministério de mulheres, eu, né, podia ter dito, não, já tem. Eu falei, vamos em frente, porque é mais um. E o maior defensor das mulheres foi o Senhor Jesus. E eu posso até apanhar o que eu vou dizer agora, mas eu vou dizer uma coisa, que é uma coisa que o homem nunca vai conseguir ser: mãe. É um privilégio das mulheres. É uma lei natural, Deus não mudou. Provérbios 22, 28, eu vou pedir para o Rogério projetar lá. Rogério, desculpa, é que veio aqui. Provérbios 22, 28. Lê comigo, já. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Os marcos antigos não é o Marcos Dumbra ou o Marcos Cassoli, é Marco, né? Não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. Ao abrir mão de marcos antigos, grandes instituições ruíram. Ao abrir mão de marcos antigos, algumas instituições podem ruir. Há certas coisas que nós não podemos tirar como pilar da nossa existência. Uma delas é família. É saber o direito da criança, o estatuto da criança e do adolescente está aí. Tem uma na minha sala, se você quiser ler. É uma lei belíssima, escrita para a proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E a palavra de Deus está aí. O texto começou a dizer, né? Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição do mundo, dos homens, e não segundo Cristo. Não se deixe enganar, esse é o terceiro ponto, não se deixe enganar por este mundo. Não se desvie sobre quem é Jesus, porque a Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por que vocês falam tanto de Jesus aqui? Presta atenção, olha para mim. A Bíblia diz, eu vou repetir para ficar bem claro, que pecamos contra um Deus de eternidade a eternidade. O meu pecado está latente, evidente, existente diante desse Deus, de eternidade a eternidade. Enquanto ele existir, ele olha para o Ion, pecador, careca, de eternidade a eternidade, como um pecador diante dele. Eu pergunto, quem pode pagar o preço do meu pecado contra um Deus de eternidade a eternidade? Somente alguém que é de eternidade a eternidade pode pagar. Então esse Deus, de alguma maneira,
Para pagar esse preço, ele tem que adentrar a esse mundo em forma humana e pagar o preço do meu pecado contra ele. E numa cruz, de braços abertos, de eternidade a eternidade, ele pagou o preço de todo aquele que nele crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito Jesus, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque quanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por eles. Hoje o pessoal do catecúmenos aprendeu, o que significa a palavra Jesus ou Yeshua? Oi? Salvador. Deus se faz homem nesse mundo com o nome de Salvador, de eternidade a eternidade, para pagar um preço. E Paulo escreveu essas palavras no ano 64, 65 depois de Cristo, dizendo que em Jesus Cristo habita corporalmente hoje toda a plenitude da divindade. Há alguém no céu, à destra do Pai, 100% Deus, 100% homem, que pagou o preço do seu pecado e pode interceder por você. Por isso que enquanto você ora, você diz em nome de Jesus, amém. O sumo sacerdote é um Deus encarnado e será conhecido assim por toda a eternidade. João viu o Senhor Jesus Cristo ferido, já glorificado no céu, viu o Cordeiro como tinha sido morto. Há um homem no céu à destra do Pai hoje. Ele é Deus, mas ele é homem. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas vive pelos séculos dos séculos. E quando você ora, ele intercede por você. Nele, Jesus, eu fui crucificado. Nele eu fui sepultado. Nele eu ressuscitei. Nele todos os meus pecados foram julgados. Nele eu vivo. Nele toda a minha acusação foi anulada e rasgada. Vamos ler isso aí? Olha aí que bonito. A partir do verso 10. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Assim como Cristo morreu na cruz, eu morri com ele. Assim como Cristo foi sepultado, eu fui sepultado com ele. Assim como ele ressuscitou, agora ele me chama para andar em novidade de vida, juntamente com ele. E olha, 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Ué, por que nós morremos? Porque nós pecamos. Meu pastor, reverendo Eudes, contou uma história num culto uma vez que eu ri muito. Quem conheceu o pastor Eudes sabe como ele era jocoso, né? Sua maneira pernambucana de contar a história. Era a história de um homem que tentou enganar a morte. A morte disse para ele: olha, eu vou passar lá na sua casa hoje, você se prepara, que hoje você vai morrer. E era um fazendeiro muito rico, ele tinha muitas propriedades, ele se vestia muito bem. Aí ele chegou para um dos seus empregados e falou assim: eu queria te convidar para jantar. Aliás, eu gostaria que você vestisse a minha roupa. Você sempre foi tão humilde. Eu quero que você vista a minha roupa. Eu quero que você se sente à mesa. Eu quero que você usufrua de tudo que tem na minha casa. Enquanto isso, eu vou com a minha esposa lá para o campo, a gente vai se vestir igual a você, porque eu quero experimentar o que é ser humilde como você é um dia. Aí a morte chegou. Quando a morte chegou, viu aquele homem vestido tão bonito, aquele fazendeiro que não era o fazendeiro, e olhou para ele e disse assim: você sabe que você não é tão mal assim? Você sempre pagou os seus empresários, os seus empregados em dia, você cuidou bem da fazenda. Eu acho que eu vou atrás daquele homem ali que está lá no campo. Ou seja, não tem como você enganar a morte. Ela chega. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E que nós, por sermos pecadores, estávamos mortos.
mortos nos nossos delitos e pecados, olha aí, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. E pior, pela incircuncisão da vossa carne. Os judeus receberam tudo, receberam a lei, as ordens de Deus, e nós não éramos nada, gentios. Mas Ele, Jesus, vos deu vida juntamente com Ele. E qual é a proposta da cruz? O grande dilema da humanidade não foi resolvido numa linha filosófica, numa ideologia, na política, no que quer que seja. O grande dilema da humanidade foi resolvido numa cruz, porque lá Jesus perdoou todos os nossos delitos. Quando Jesus Cristo foi para a cruz, nenhum dos senhores e das senhoras aqui havia nascido, e Ele pagou o preço na cruz dos nossos pecados. Perdoou todos, nada ficou para trás. Por isso que eu disse, nele eu fui crucificado, fui sepultado, ressuscitei, meus pecados foram julgados e nele eu vivo. Agora Jesus não vai com os dois pés na porta da sua existência e diz assim, deixa eu entrar aí. Ele bate, ele é meigo. Há um convite maravilhoso, há um olhar maravilhoso. Morri na cruz por ti, e que fazes tu por mim? A única coisa que Ele quer é que você diga, eu creio, é para mim essa mensagem. Quem aqui aceitou Jesus dentro da IPBI? Só para eu ter uma ideia. Olha lá atrás, ó. Essas pessoas estão com a mão levantadas, um dia creram em Jesus aqui dentro. É para isso que nós existimos como igreja. Não é assim, não, vamos lá, né? Não, é vidas para Jesus. Igreja cheia é uma bênção, mas o céu cheio é o mote dessa igreja, é mais bênção ainda. Estou terminando. Todos os nossos delitos, a proposta da cruz é pagar o preço do seu pecado, é te livrar da morte. Ainda que morra, viverá, disse Jesus. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu vou deixar uma máxima aqui para você. Quem nasce uma vez, morre duas. Quem nasce duas vezes, pode ou não morrer uma só vez. Pensa nisso. Quer saber a chave desse mistério? Pergunte-me como. A Bíblia ensina. Vamos terminar? Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívidas, ou de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? A cruz serviu para julgar o meu pecado, para julgar a minha velha natureza, e para expor publicamente principados e potestades. Na cruz Jesus julgou a Satanás e seus demônios. Ali ele venceu. E a Bíblia diz que ele tirou o escrito de dívidas que era contra mim e que constava de ordenanças, o qual me era prejudicial. A minha promissória espiritual, corrompida pelo pecado, contaminada, foi pregada na cruz com Cristo. Nos tempos do Senhor Jesus, um criminoso, ele era julgado, ele era levado para a masmorra, e na porta da masmorra havia uma coisa chamada cédula, ou escrito de dívidas. Então eles talhavam na madeira, assim, ladrão, assassino. Aquela pessoa era retirada da masmorra e no dia da sua morte aquilo era colocado numa tabuleta com ele. Se fosse execução por cruz, porque houve muitas execuções por cruz nos tempos de Jesus, aquela tabuleta era colocada lá. Se era o corpo da morte, a pessoa era amarrada, o defunto da pessoa que ele assassinou era amarrada nele, junto com a tabuleta, e assim ia. E a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, colocaram uma tabuleta lá. Qual era a tabuleta? Yeshua Hanusri Umelechai Yehudim. Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Sem saber, Pilatos escreveu o nome de Deus naquela cruz. Eu sou Yahvé,
Nós cantamos isso aqui, Yehowa, que é dizer eu sou o que sou. Na cruz Pilatos colocou YHWH. Aquele é o escrito de dívidas. Mas Jesus pecou? Ele disse alguma coisa de errado? Não. Mas quando ele colocou ali, eu sou, naquela tabuleta ele está dizendo que Jesus é suficiente para levar na cruz quantos e todo e qualquer pecado. E nada ficou para trás. O escrito de dívida que me era prejudicial, ele colocou na cruz. Na cruz, Jesus nada deixou para trás. Então, o que dizer a uma igreja aniversariante? Tendo em vista tudo o que Jesus fez, eu queria deixar alguns desafios para nós. Eu vou ler e eu termino. Primeiro, aprenda mais e ensine menos. Ouse aprender. Discuta menos e aprenda mais. Fale menos e ouça mais. Sirva mais e mande menos. Tenha noção de cabeça da igreja, que é Jesus. Tenha noção de corpo de Cristo, que é a sua igreja. Assim, você saberá mais e mais qual é o seu lugar nesse corpo. Presta atenção. Aprende a ouvir os seus líderes. Aprenda a ouvir o pastor. Isso evitará a geração de alguns problemas lá na frente. A gente está aqui para ajudar vocês, nunca mandar, mas ajudar e servir. Ouça antes de fazer, aconselhe-se. Aqui na IPBI nós temos 3 P's. O primeiro, pertença, crie pontes, cumprimente, faça questão de estar com a gente. Se você tem vindo aqui, nós queremos acolher vocês. E ao mesmo tempo, pecadores como somos, nós queremos ver você aos pés de Jesus, porque lá é o melhor lugar. Participem. Participe significa, não espere alguém fazer por você, vai e faça. Patrocine. Afinal de contas, a igreja que você quer, é em Cristo que você faz. Em Cristo é você que faz. Ame. Mas ao mesmo tempo facilite para a gente amar mais você. Eu prometo tentar facilitar também. Evite palavras que não edificam. Ame. E se esgotar a sua fonte de amor, você sabe aonde recarregá-la. Afinal de contas, o amor de Deus transborda em nossos corações, pelo Espírito de Deus que nos foi outorgado. Por fim, viva a plenitude de Jesus na sua vida. Que Ele abençoe você. Amém? Essas palavras que eu disse são em primeiro lugar para mim. Pode ter certeza.